Nós estamos falando sobre o nome de Deus. No português, o que significa o nome de Deus? A palavra para o nome de Deus. Quem pode me dizer aí? Eu sou o que sou? Eu sou, né? Eu sou. Ótimo. Ah, Perfeito. Quais são as 4 letras para o nome de Deus no hebraico? Pode falar as letras em português, né? Y, YHWH. Perfeito. YHWH, né? Que significa eu sou. Quando o judeu ele olhava para o YHWH ou Yud He Vav He, eles não falavam o nome de Deus, né? Eles falavam Adonai ou Hashem, o nome. Então isso acabou que com o tempo os gentios perderam esse som, né? E vamos lá. Aí tem um outro detalhe, né? Em Êxodo 15, versículo 2, assim que o povo de Israel saiu do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, Moisés compôs uma canção, né? Ele escreveu uma música. E nessa música, ele não cita o nome de Deus completo, né? O YHWH. Ele só cita as 2 primeiras letras, o Y e o H, né? Então, a gente tem aqui o nome de Deus, né? Então, Moisés, ele usa essa letra e essa, o Y e o H. Ele fala, vamos abrir, alguém pode abrir aí em Êxodo 15, no versículo 2? Pode ler? Pode. O Senhor, bom, ela está assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Glória. Obrigado, Márcia. Então, Amém. a primeira frase diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Onde está escrito aí Senhor, né? Eu disse que na maioria das vezes que tem a palavra Senhor, é o tetagrama, né? É o YHWH. Onde está aí Senhor, eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia está a palavra Senhor, mas tudo maiúsculo. Na Bíblia de alguém está assim também? Senhor, tudo maiúsculo? Está maiúsculo. Isso. Porque quando tem Senhor só a primeira letra maiúscula, muitas vezes o tradutor, para diferenciar, ele fez isso. Onde está Senhor com a primeira letra maiúscula seria Adonai, que Adonai significa Senhor. Quando está o tetagrama, aí o tradutor, na hora de colocar a palavra Senhor, ele coloca tudo em maiúsculo, dependendo da tradução. Tá? Mas aí, esse Senhor, ele não está o tetagrama completo, né? As 4 letras. Só está essas 2 letras aqui. Lá no hebraico, só está essas 2. E o que vai acontecer? Essa abreviação do nome de Deus que Moisés fez, ela vai se tornar comum. E o judeu, né, o povo de Israel, eles vão usar muito essa abreviação. Tá? Então, os profetas, os homens de Deus, eles vão usar a abreviação. Então, para eles não falarem o nome completo de Deus, eles falam a abreviação. E essa abreviação, a gente consegue descobrir a fala, né, a pronúncia dessa abreviação, dessas 2 primeiras letras, que seria IA, IA. Tá? Tem um azinho aqui no meio.
como eu falei, o hebraico não tem vogal, né? Só tem um som vocálico. Até por isso a gente perdeu a pronúncia de várias palavras com o tempo. Mas a gente sabe que o som vocálico dessa palavra aqui, né, é IA. A gente tem a pronúncia IA. Como é que a gente sabe, né, que significa IAR? Né? A gente sabe, por exemplo, por causa do nome das pessoas. Tá? Existem vários personagens das escrituras que eles, em seu nome, tem lá a palavra IA. A gente vai citar aqui, a gente não vai ler todos, né? Mas a gente colocou aqui um quadro com diversos nomes bíblicos que tem IA. Então, por exemplo, Jeremias. Vários nomes têm S no final, mas isso por causa das traduções, tá? Que do hebraico foi para o grego, do grego foi para o latim, do latim foi... Enfim, até chegar no português, ficou Jeremias, né? Com S no final. Isaías, Neemias, Uzias, mas não tem esse S no final, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, Jeremias, Isaías, Josias, Obadias. Então, esse Iá no final, né, Zacarias, Zedequia, esse Iá é o nome de Deus, porque cada nome tem um significado. Então, por exemplo, na primeira linha está Jeremias, aí está Iá é sublime. Esses vários nomes aqui, que são tudo um ligado ao outro, né? Josué, ou Isaías, ou o próprio Jesus, significa Iá salva. Olha esse nome aqui, Josibias. Iá concede abrigo. Jezoaías. Iá humilha. O nome da pessoa era Iá humilha. Imagina a situação. Nearias. O que significa Nearias? Quem pode olhar aí para o quadro e me dizer? Nearias. Jovem servo de Iá. Isso. Obadias. Servo ou adorador de Iá. Entendeu? Então, todos os nomes que tem o Iá, Iá é alguma coisa. Iá é ilustre, Iá libertou, Iá tem visto, Iá habita, Iá tem julgado, ou Iá julga, Iá tem ouvido, ou Iá ouve, né? Soldado de Iá, Iá o escondeu, Iá é minha força. Então, onde tem um nome com Iá, e aí mais outros nomes, né? Enfim, são vários nomes bíblicos, né? Nomes hebraicos, que tem o Iá no final, tá? Simbolizando que há alguma coisa. Então, por isso que a gente tem como afirmar o que significa uma parte do nome de Deus, que é Iá. Essa parte, as outras duas letras, a gente não tem como saber. Por quê? Como eu já falei aqui, o W pode significar V, U ou O. E a gente não sabe qual o som vocálico que pode ter aqui. Tá? Então, se alguém fala Iavé, pode ser? Pode ser. Né? Ou outras coisas que as pessoas falam por aí. Mas a gente não tem como afirmar. Isso aqui a gente já falei, né? Já demos alguns exemplos aqui. Outra palavra no hebraico que tem o Iá é uma expressão que a gente usa o tempo todo no culto. Quando a gente quer glorificar a Deus, quais as expressões que a gente usa aí? Alguém pode me dizer? Aleluia. Aleluia. Então, a palavra aleluia, ela não é uma palavra do português.
é uma palavra que, na maioria das vezes, na maioria das versões bíblicas, essa palavra não foi traduzida, né? Ela está lá como no hebraico. Então, aleluia é uma palavra, na verdade são duas palavras, né? É um termo hebraico. Então, aleluia, o que seria aleluia? No hebraico, né, na pronúncia melhor do hebraico, seria Halel Iá. Halel Iá. O que seria Halel? Louvai. Louvado seja. Né? Então, seria louvado seja Iá. Louvado seja Iá. Ou louvai a Iá. Então, quando a gente fala aleluia, a gente está dizendo louvado seja Iá. A gente fala uma parte, a abreviação do nome de Deus, talvez, né, muitos sem saber, né, sem saber que Iá é o nome, é uma parte do nome de Deus, uma abreviação do nome de Deus. Ok, até aqui? Sim, sim. Maravilha. Então, como surgiu a história do Jeová, então? Né? Então, a gente vai mostrar aqui como surgiu essa história. Tá? Então, aqui a gente tem o tetagrama. O Vav, o Iud, né, que é o Y, o Re, o Vav e o Re. Então, o que fizeram? Né? Já que os judeus, quando eles querem falar alguma coisa, né? Quando querem falar alguma coisa, não, perdão. Quando eles leem o nome, né? Esse tetagrama aqui, eles não citam o nome, muitos falavam Adonai, Adonai. Então, o que vai acontecer? Né? Alguém, então, fez o seguinte, pegou as vogais de Adonai e jogou as vogais de Adonai para o tetragrama. Então, aqui a gente poderia pegar o O e o A. Vou colocar aqui no para a gente ver como é que seria isso. Isso aqui são esses sinaizinhos aqui, esses traços, são os sinais vocálicos, que não tinha na Bíblia quando Moisés escreveu lá o Gênesis, o Êxodo. Isso não tinha no hebraico antigo. Esses tracinhos, eles vão surgir depois. Tá? Para que os judeus espalhados no mundo inteiro, que não sabiam ler o hebraico, pudesse facilitar. Então, a gente tem aqui, né, o tracinho do O, né, esse pontinho simboliza o O, pegaram o pontinho de Adonai, do O de Adonai, e jogaram para cá. Esse tracinho aqui, né, esses dois pontinhos, jogaram para lá, e esse sinalzinho aqui jogaram para lá. Né? E aí surgiu o tal do Jeová, né, ao pegar as vogais de Adonai e jogar lá para o tetagrama. Eles têm o I e o A, jogaram para cá e se tornou o Jeová. Então aqui diz, né? A pronúncia Jeová... Rodolfo, Oi? dá licença só um minutinho. Assim, quem tiver com o microfone aberto, fecha ele, por favor, que está atrapalhando o Rodolfo. Quem puder. Ô, Rodolfo, aproveitando essa pausa aí, Sim. você disse aí que eles pegaram esses dois pontinhos aí. Esse aí seria o E, letra E? Isso, porque então, cada tracinho desse aqui, cada símbolozinho desse, ele significa uma vogal. Né?
Aí, esse A que era aqui e aqui se tornou um E, porque esses dois pontinhos, dependendo da letra que ele está junto, ele tem um som diferente. Então, esses dois pontinhos nessa letra aqui é o A, Donai. É o A. E esse traço aí, eles esqueceram? Esse traço é porque assim, são símbolos que existem no hebraico, né? São as regras que eles criaram. Né? Então, esse traço aqui, junto com esses dois pontinhos, é por causa do Aleph, é por causa dessa letra. São os códigos que eles têm no hebraico. Então, acho que todo mundo aí. Ok. Vamos lá. A pronúncia Jeová surgiu através do padre Pedro Galatino, confessor do Papa Leão X, em 1518, que resolveu inserir no nome, né, no tetagrama, as vogais massoréticas do nome Adonai. Aí, segundo lá o R.N. Champlin, da Enciclopédia da Biblioteologia e Filosofia, volume 2, página 109, esse nome foi artificialmente inventado. Não se trata realmente de um nome de Deus, mas de uma corruptela do nome. Segundo a própria Enciclopédia Católica, esse nome está baseado em um equívoco dos maçoretas. O que seria maçoreta? São esses códigos aqui, tá? Esses tracinhos, pontinhos, né? Tudo isso aqui são os códigos dos maçoretas, né? São códigos que foram inseridos no hebraico depois, ao longo do tempo, né? Há alguns séculos atrás, para poder facilitar para os judeus que, ao olhar para esses códigos, para essas letras, não saberiam pronunciar, então eles criaram esses códigos aqui. Tá? Então, por isso que às vezes tem um traço, dois pontos, às vezes só tem o traço só, puro, aí às vezes tem só dois pontos puros, enfim. Né? Mas, basicamente, é isso. Eles pegaram vogais de Adonai e, quando jogaram no tetagrama, surgiu Jeová. Né? Aí tem outras pessoas que hoje elas vão tentar, de outras maneiras, tentar descobrir, né, o significado aí desse tetagrama, mas a gente não se arrisca a fazer isso. Tá? E aqui, para exemplificar, o tetagrama YHWH, ou Vav-He, Yud-He, Vav-He, é o Eu Sou, ele está quase 7.000 vezes na Bíblia, como a gente falou. Já a palavra Iá, né, que é o tetagrama abreviado, a abreviação do Eu Sou, está 47 vezes. Então, está poucas vezes. Né? E Adonai, que é uma tradução de Senhor, está 770 vezes. Então, de fato, né, o tetagrama é o que está mais vezes, que está quase 7.000 vezes. E, em segundo lugar, o Elohim, né, que está mais de 2.600 vezes. São os títulos, né, mais famosos para o Senhor. E aí, quando a gente fala do Eu Sou, né, eu gostaria de frisar essa questão, né, quando a gente fala do Eu Sou, a gente volta para os atributos que a gente citou de Deus. Quando a gente falou da eternidade, quando a gente falou de Deus ter todo o conhecimento, quando a gente falou de Deus estar presente em todo lugar e Ele ser o Todo-Poderoso, isso está totalmente ligado também a esse nome Eu Sou. Então, assim como El Olam está ligado à eternidade, e como a gente disse, né, em outras oportunidades, o Deus que é eterno, ele está fora do tempo, né, ele está além do tempo, e ele olha para o tempo, passado, presente e futuro. E para ele, o passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então, como ele não está preso ao tempo, ele não era. Ele é. Ele é sempre.
No passado ele é, no presente ele é, no futuro ele é. Ele é o eu sou. Né? Ele não está preso ao tempo. Ele não envelhece. Ele não passa os anos para ele. Né? Ele está fora do tempo. Ele é no sentido de que, por ele ser, né, ele está, sim, ele tem todo o poder, ele não... Por exemplo, nós, quando nós nos exercitamos, né, quando alguém vai para a academia, ou faz uma corrida, ou enfim, faz algum tipo de exercício físico qualquer, a gente fica forte, a gente se torna forte, né? A gente tem a possibilidade de crescer no poder, né? Não só físico, mas intelectual, quando a gente aprende alguma coisa. Por exemplo, quando a gente adquire algum cargo, algum título, então a gente adquire um poder, né, hierárquico. Mas Deus, ele não adquire, ele não, vamos dizer, ele não evolui com o tempo, né? Ele não cresce com o tempo. Ele não cresce em conhecimento, né? Ele já tem conhecimento, ele já tem todo o conhecimento, sempre teve, sempre terá todo o conhecimento. O conhecimento dele não aumenta, ele é o eu sou. Ele é em todo lugar, ele está presente em todo lugar, né? Ele não muda, né, com o tempo. E aí existe mais outras 3 características. A imensidão a gente chegou a falar. Na primeira aula a gente leu alguns versículos sobre a questão da imensidão de Deus, da infinidade de Deus, né, com relação ao espaço. Ou seja, a gente leu versículos que falam que... A gente leu Jeremias, por exemplo, quando Deus diz que ele enche toda a terra. A gente leu em Crônicas, onde Salomão afirma que nem o céu dos céus pode contê-lo. Então, ele é em todo lugar, né? Ele está acima de tudo. E uma segunda questão aqui é imutabilidade, né? A imutabilidade. Na aula passada, eu não sei se a gente chegou a ler, né? Mas o versículo está no material da aula passada. Agora, não me recordo se a gente reforçou essa questão. Mas eu cheguei a falar sobre Deus ser comparado a uma rocha, quando ele se compara a uma rocha. Alguém pode me confirmar isso? A gente falou sobre isso? Perdão, o texto? O texto está lá, mas eu não sei se a gente falou, né, confirmou sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá em Daniel, capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho, né? Tem um sonho da estátua dos grandes impérios mundiais que viriam. Ele era o primeiro, né? A Babilônia é o primeiro, depois viriam outros impérios. E, por último, uma pedra, uma rocha, foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu os pés daquela estátua e derrubou, né, a estátua. Então, Daniel, o próprio profeta Daniel, ele vai trazer a revelação, discernimento. Ele revela qual foi o sonho e ele revela a interpretação do sonho. Depois, quem desejar, lê com calma Daniel capítulo 2, né, que é uma história muito boa. Daniel, ele recebe a revelação de Deus de que haveriam 4 impérios mundiais que afetariam diretamente o povo de Israel e o templo. E esses impérios, eles teriam muita força, muito poder, mas eles teriam um fim. Eles eram provisórios, eram temporais. E, por último, viria uma rocha, né? Um reino que viria de Deus, que seria cortado, que até seria morto, mas, enfim, mas ele vai destruir todos os impérios anteriores, ele vai estabelecer um reino. E esse reino, né, o símbolo ali da pedra que foi cortada, é porque a pedra representa algo durável, né? A rocha representa algo que passa o tempo, ela não muda, ela sofre até algum desgaste, mas se eu tirar uma foto hoje ao lado de uma grande pedra
e, sei lá, meu tataraneto tirar uma foto com essa mesma pedra, se não houver intervenção do homem, né, explodir uma bomba ali, enfim, aquela pedra vai estar praticamente igual, né? É quase que imperceptível a diferença. E o que acontece? Deus, então, ele se compara a uma rocha, quando a gente falou lá do Olam, no sentido de que Deus é imutável, Deus não muda, né? Tem até um texto em Isaías que está no estudo, né? Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Maravilha, é isso mesmo, é esse texto mesmo. Quando a gente falou lá do Olam, né, Isso. esse texto está lá citado, né, justamente porque Deus é uma rocha eterna, né? Então, além dele ser rocha, ele é Olam, ele é eterno. Então, juntos os dois, né? Então, isso mostra também a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Então, como a gente disse, Deus não adquire algum conhecimento novo. Deus não se surpreende com nada. Deus não cresce em poder. Ele não se torna mais forte, mais poderoso. Ele não se expande. Ele estava aqui, agora ele está aqui e lá. Não. Ele não muda, ele é imutável. Essa é uma característica de Deus. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Nós mudamos o tempo todo. Graças a Deus por isso, né? Em alguns aspectos é bom, outros aspectos não, né? Mas o ser humano, ao passar os anos, né? Ao passar o tempo, a gente muda perspectiva, expectativa, né? A gente muda a nossa visão de mundo, né? Com relação às outras pessoas. Em partes é bom e em partes não, né? Porque, por exemplo, as decepções, né? As frustrações nos fazem, né? Meio que nos fechar para muita coisa, né? Ficar desconfiado de tudo. Mas, enfim, Deus não é assim. Deus não muda, né? Ele está até escrito aqui, né? Deus não muda em sua natureza, nem para melhor nem para pior. Ele não adquire mais poder, mais conhecimento, não faz descobertas nem experimentos. Ele não muda de opinião. A gente vai ler alguns versículos que falam sobre a imutabilidade de Deus, né? De que Deus ele não muda, né? Mas isso também está ligado ao eu sou, né? O fato dele ser, né? Ele ser ontem, ele ser hoje, ele ser amanhã, ele ser eternamente, isso aí é mais uma comprovação da imutabilidade de Deus. E outra coisa com relação ao eu sou, né, é a questão da soberania. Como a gente falou, Moisés ele questiona Deus. Deus, eu estou indo para o Egito, lá tem um monte de deuses. E aí, quem eu vou falar? Qual é o Deus que eu vou apresentar lá? E Deus escolhe esse nome, né? Se apresenta, se revela através desse nome, desse eu sou, justamente para ele mostrar a sua soberania, para ele mostrar que ele não se compara a nenhum outro Deus. Então, o fato de Deus ser eterno, o fato de Deus ter todo o conhecimento, estar em todos os lugares, ter todo o poder, né? Ele é maior que tudo e ele não muda, isso faz com que Deus ele tenha a soberania. Né? Por isso que está escrito aí, a soberania de Deus consiste na soma de todos os outros atributos de Deus. Né? Todas as coisas lhe são subordinadas e todas necessitam dele. Ele, lógico, não depende de ninguém. Né? Deus, ele está acima de tudo. Ele é o eu sou. Então, o eu sou, ele, né, eu gostaria de frisar isso, ele mostra, né, a imensidão de Deus, né, que Deus é maior que tudo. Ele mostra a imutabilidade de Deus, que Deus não muda, ele não passou a existir, ele não nasceu, ele não foi criado, ele não foi gerado, ele é, e por ele ser, ele é soberano. Então a sua vontade prevalece, a sua vontade é estabelecida, né, e ele faz toda a sua vontade conforme o seu desejo. Tá? Acho que dá tempo da gente ler aí sobre a questão da imutabilidade de Deus, o fato de Deus ser imutável.
Isaías 46, versículo 10. Alguém pode ler na tela para mim, por favor, o que está escrito? Isaías 46, 10. Posso ler? Pode? Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Maravilha. Obrigado, Ângela. Então, a gente percebe em Isaías 46, 10 o seguinte, o fato de Deus conhecer todas as coisas, porque se ele anuncia o final de tudo desde o começo, é porque ele sabe de tudo. E desde a antiguidade as coisas que não se deram, aí ele fala, o meu conselho será firme. Ou seja, a conclusão que ele chegou, a ideia que ele chegou, a ideia que ele estabeleceu vai se cumprir. Ele diz, farei toda a minha vontade. Então, o que a vontade do Senhor estabeleceu lá na eternidade e o que ele estabeleceu desde o começo não vai mudar. O meu conselho será firme, ele não muda. Ele não muda. E Malaquias 3,6, confirmando isso, diz, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, aí Malaquias 3,6 confirma que ele não muda. Então, Deus tolera muitas coisas do seu povo, dos filhos de Jacó, aí nesse versículo, ou atualmente da sua igreja. Ele tolera porque ele já sabia tudo o que iria acontecer desde o começo. Ele não se surpreende. Ele não se surpreende com a queda de alguém. Ele não se surpreende, com o fato de alguém ter abandonado, vacilado. Ele não muda. Ele já sabia e ele estabeleceu um propósito dentro disso, tá? Diante das nossas imperfeições. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, esse versículo é bem famoso, que confirma aí, Deus não muda. Não há sombra nele, não há mudança nele, nem sombra, nem um pouquinho de mudança, de variação. Deus, ele é o mesmo hoje e eternamente. Então, se o Senhor, ele nos anima hoje a realizar alguma coisa, se ele nos chama hoje para fazer algo, a gente não pode deixar para amanhã, se a gente está impossibilitado de fazer, pelo menos a gente precisa se preparar para fazer. Mas a gente não pode adiar as coisas que Deus nos chama para realizar, porque ele sabe, ele conhece, ele sabe que talvez amanhã a gente não vai ter a possibilidade de fazer aquilo que a gente poderia fazer hoje. Se ele está nos convocando, se ele está já nos preparou, se ele está nos chamando para realizar, que nós façamos hoje. E alguém pode contestar a questão de Deus não mudar por conta da história que acontece em 2 Reis, capítulo 20, e se repete lá em Isaías 38. A gente tem ainda alguns minutos, mas se não der tempo a gente conclui aí a meditação em mais uma. Dá tempo, irmãos? Acho que dá tempo pelo menos se cair a aula a gente continuar mais uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, pode ser? Pode ser. Sim, sim. Sim, sem problema. Pode sim. Tá bom. Com toda certeza. Então, para a gente aproveitar esse tempo, em 2 Reis, capítulo 20, vai contar a história do rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem justo, era um servo de Deus, era um rei ótimo, ele fez coisas muito boas para Israel, para o santuário, ele convocou as tribos distantes, ele reformou, ele fez muitas reformas positivas. Só que chegou um período da sua vida que o profeta Isaías chegou diante dele e falou: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque
morrerás, certamente morrerás e não viverás. Então Isaías falou para Ezequias que ele morreria, que ele precisava colocar as coisas em ordem. Aí Ezequias vai, se volta contra a parede, começa a orar e chorar e clamar a Deus, jogar na cara: Deus, eu fui uma boa pessoa, por que tu está fazendo isso comigo? Por que tu vai me matar? E Deus, ele vai, e ainda Isaías estava ainda dentro da casa dele, da mansão dele, lá do palácio dele, e Deus fala: Isaías, volta lá e diz que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E para provar isso, eu vou voltar o sol. Deus volta o tempo. Uma prova disso até está aí no desenho, não sei se dá para ver direito. É como se o relógio de Acais voltasse, o tempo. O sol regredisse, o tempo voltasse um pouquinho, para dizer assim, é como se fosse assim: olha, eu estou voltando no tempo para dizer que eu estou mudando a minha palavra. Você não vai mais morrer, vou te dar mais 15 anos de vida, o rei Ezequias. Então alguém pode falar assim: ué, Deus então mudou. Deus mudou de opinião. Um homem, um ser humano, Ezequias, conseguiu convencer a Deus a mudar de ideia. E aí eu pergunto: será que Deus mudou de ideia? Será que Deus ele muda? Será que Deus ele desistiu dos seus propósitos? Será que lá na eternidade, quando Deus via passado, presente e futuro, e como a gente comentou, Deus já via todas as possibilidades, vamos dizer, de futuro, Deus já não sabia dessa história, Deus já não sabia que Ezequias iria clamar, se humilhar, se arrepender, buscar e pedir a Deus? Deus já sabia disso tudo, E, na verdade, Deus não mudou de opinião. Deus não mudou o seu pensamento. O que Deus fez ao falar que ele morreria naquele período era dizer: olha, Ezequias, você vai morrer em paz, você vai morrer fiel a mim, você vai morrer. Se você morrer hoje, você dorme em paz. Se eu te der mais alguns anos de vida, não vai ser bom. E foi o que aconteceu. Deus deu mais alguns anos de vida para Ezequias, perdão, e o rei Ezequias se tornou um homem soberbo, se tornou um homem arrogante, se tornou um homem que desprezou o seu próprio povo, e ele gerou um filho, que foi o pior rei que o povo, os judeus, o reino do sul, o reino de Judá teve. Ezequias gerou um rei que derramou sangue. A Bíblia diz que ele derramou sangue por toda Jerusalém, que matou seus próprios filhos, oferecendo eles para Moloque. O filho de Ezequias fez coisas terríveis. Então Deus sabe o que faz. Quando Deus traz uma palavra, é para nos avisar, para nos alertar. Ele, em muitas profecias, as profecias são condicionais. Se me buscardes, se fores fiel a mim, se deixar o seu pecado. Então, Deus, ele vê todas as possibilidades, ele conhece tudo. Então, ele não mudou. O que muda é o homem, o ser humano muda, Ezequias, ele recebeu a mensagem de Deus de que ele deveria arrumar a sua casa porque ele morreria. Mas ele clama, ele chora, ele pede para Deus dar mais oportunidade, Deus dá mais 15 anos. Nesses 15 anos ele se ensoberbece, ele chama pessoas lá de longe, da Babilônia, e mostra as suas riquezas. E quando Deus fala para ele que assim como ele mostrou para a Babilônia todas as suas riquezas, a Babilônia voltaria para levar tudo embora, que a Babilônia iria destruir o seu reino e levaria as suas riquezas, mas que isso aconteceria não nos seus dias, nos dias dos seus filhos. E Ezequias, em vez de, da mesma maneira, clamar e pedir a Deus misericórdia e pedir com que Deus não fizesse isso, não, Ezequias fala: ainda bem que não vai ser nos meus dias. É como ele nem liga pelo fato de Deus avisar que vai destruir tudo. Ele fala: ainda bem que não vai ser nos meus dias.
E ele ainda tem um filho, né, que se tornou o pior rei de todo Judá, né? Então Deus sabe o que fala, né? Deus quando ele traz, né, a sua revelação, quando ele revela a sua vontade, é a melhor coisa, né? A melhor coisa é fazer a vontade do Senhor. E existem outros textos, né, na Bíblia que podem parecer que são estranhos, né? Poxa, por que Deus permitiu isso? Por que Deus falou aquilo? Por que Deus não fez diferente, né? Muitas pessoas se questionam, né? Por que Deus agiu de certas formas? Mas é aquilo, né? Nós somos muito pequenos. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que desenha, né? Eu dei esse exemplo para ele, né? Muitas vezes quando a gente está fazendo um desenho e está pela metade e alguém chega e olha, pode criticar o desenho. Ih, está sem olho. Por que não tem nariz? Ah, por que está assim? Por que está torto? Então, muita gente que olha para um projeto pela metade pode não entender aquele projeto, pode criticar aquele projeto, porque nós estamos olhando apenas para uma parte daquilo que Deus fez, para uma parte daquilo que Ele falou. Mas Deus está além, Ele está acima, Ele vê o todo, Ele vê o futuro, Ele vê tudo completo. E esse Deus completo, Ele não faz coisas pela metade, Ele faz tudo com uma lógica, com um sentido. Só que só vai ter um sentido quando chegar ao final, né? Só vai ter sentido a obra do Senhor quando tudo tiver concluído. Quando tudo tiver concluído, aí sim, né, as pessoas podem olhar e falar, né, está tudo muito bom, né? Assim como foi lá em Gênesis 1. Tinha dia que era bom, tinha dia que não era bom, mas no final de tudo, tudo juntamente se tornou muito bom. E, por exemplo, né, sobre essa questão da morte, né, e tudo mais, no período do dilúvio, muita gente, né, milhões, quem sabe bilhões de pessoas morreram no dilúvio. E muitas crianças, né, muitas pessoas que talvez não tinham nem condições de fazer a maldade que a Bíblia fala que estava completamente cheia em todos os homens, né? Mas Deus ele tem o seu plano perfeito. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando estava na sua morte, Jesus foi até aquelas pessoas que morreram no dilúvio, né? Está escrito lá em 1 Pedro 3, a partir do versículo 19, que Jesus acessou aquelas pessoas que tinham morrido lá no dilúvio. Então, a história deles não acabou no dilúvio. O final da história deles não acabou ali. O Deus eterno, o El Olam, ele planejou a eternidade para o ser humano. E o dilúvio não foi o último juízo que aqueles homens passaram. Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, nos diz que todos os homens, pequenos e grandes, de todas as gerações, desde o primeiro homem até o último, todos vão passar pelo juízo de Jesus, pelo trono de Jesus. Então, a gente não tem como questionar a Deus, porque nós, alguém, né, veio a perecer, né? Porque não é o final de tudo. O Deus que está acima de tudo, ele com certeza planejou a vida eterna para o ser humano e com certeza lá no final a gente vai ficar espantado. Então a gente tem aqui falado do eu sou, né? E esse eu sou é aquele que tem sim a eternidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele é maior que tudo, ele tem imensidão, ele é imutável, ele não muda e ele é soberano, né? Ele está acima de tudo e ele governa sobre tudo. Então, se alguém questionar e quiser comparar ele a algum outro Deus, ele vai falar, eu sou. Se alguém quiser questionar e dizer, Deus não existe, ele diz, eu sou.
Se alguém questionar, né, o fato de, não estou entendendo, por que isso, por que aquilo, eu teria uma ideia melhor para Deus. Deus, ele se apresenta como eu sou, como aquele que sabe de todas as coisas. E, né, ele como ele tem vários outros atributos, né? Os atributos de eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imensidão, imutabilidade, soberania, por exemplo, são atributos incomunicáveis, são atributos que só Deus tem. Só Ele tem e Ele é. E existem os atributos morais, que são atributos que Deus, de alguma maneira, ele compartilhou, pelo menos em parte, com o ser humano, ou pelo menos ele deseja compartilhar. Então, por exemplo, Deus é santo, ele é justiça, né? Ele é fiel, ele é bom, ele é misericordioso, longânimo, né? Ele é amoroso, enfim. E se Deus nos permitir, a gente vai meditar aí sobre esses atributos morais, né? Sobre a santidade, justiça, fidelidade, né? E bondade de Deus em outra oportunidade, né? Provavelmente na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Então, eu agradeço aí a cada um, né, pela participação na aula de hoje, que o Senhor possa ter se apresentado, né, mais ainda, melhor ainda, para cada um de vocês e para cada um de nós, né, porque a gente compartilha a palavra e Deus fala conosco também, e que esse Deus, né, que é o grande eu sou, ele possa cada dia mostrar o seu poder, a sua soberania nas nossas vidas. Que a nossa oração seja que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o desejo do coração do Senhor, e que assim a vontade do Senhor seja estabelecida sobre cada vida de vocês, de seus familiares. A gente não compreende, de fato, o que está acontecendo hoje, a gente não entende as coisas que estão acontecendo, mas como a gente usa muito essa frase, né? Deus está no controle. Ele, o soberano Deus, o grande eu sou, está no controle. Que a gente possa aceitar, não tentar mudar os propósitos de Deus, porque tentar fazer isso só prejudica a nossa história, né? Mas que a gente possa se submeter à vontade eterna do nosso Papai. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua vizinhança, né? O nosso bairro, os nossos bairros, né? Que o Senhor abençoe essa cidade, essa nação. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.